sentimento da raiva e como o mindfulness pode ajudar a gente nesse aspecto. Então, muitas vezes a gente pensa que a meditação e o mindfulness, eles vão nos servir para a gente ser totalmente calmo, 100% zen, o tempo todo na nossa vida. E, na verdade, o mindfulness, ele nos ajuda a gente a perceber os nossos sentimentos, a observar os nossos pensamentos e a gente ter mais clareza sobre eles, tá? Então, o mindfulness, ele não está aqui para suprimir nenhum sentimento, para abafar os sentimentos, inclusive o sentimento da raiva, tá? Então, a raiva é um sentimento forte, sim, tá? É um sentimento que é natural, portanto, a gente precisa entender que ele faz parte da nossa vida. E ele também é importante, porque ele nos ajuda a reagir diante de algumas situações. Como assim? Quando a gente vê uma situação de injustiça, seja no nosso âmbito familiar, seja num aspecto social, quando a gente passa por uma traição, por uma perda, por um trauma, então é natural que a Carol, que a Kátia tenham uma contra-reação àquela situação por meio do sentimento da raiva, tá? Então a gente precisa entender que é natural, certo? É a primeira questão. Ninguém precisa achar que raiva é algo que a gente precisa suprimir. Na verdade, se a gente tentar esse caminho de abafar, segurar a raiva, não permitir que ela se revele de alguma forma, ou não aprendermos a lidar de uma forma saudável com a raiva, o efeito é o contrário. A gente acaba sentindo ou alguma consequência física, né? Nós mesmos acabamos bebendo desse veneno, digamos, da raiva, ou a gente acaba explodindo com as pessoas que a gente mais ama, né? Então, suprimir a raiva, portanto, não é o caminho ideal. O caminho ideal é a gente aceitá-la, abraçá-la e aprender a lidar com ela, que é o que a gente vai começar a conversar aqui nesses 6 passos, passo a passo, eu vou dizer para vocês como é que a gente pode lidar com isso, tá bom? Bom, passo 1, vamos lá, vamos começar, como é que a gente pode fazer isso? Perceba quando há tensão no seu corpo. A raiva, ela pode se revelar no nosso corpo de que forma? Como assim? Alguns exemplos, quando a gente fecha a mão, nesse sentido assim, quando a gente está trabalhando e que a gente sente isso quando a gente está sentado, por exemplo, quando a gente tem uma reação de raiva, é natural que a gente tensione o nosso pulso. Quando a gente sente apertando a nossa mandíbula, como a gente chama em Pernambuco, trincando os dentes, ou seja, apertando, né, a mandíbula. Então, isso é uma reação física ao sentimento de raiva. Quando a gente sente um calor subindo no rosto, eu não sei se vocês já tiveram, meninas, essa sensação, mas a gente às vezes usa até a expressão de foi me subindo uma raiva, porque literalmente o nosso corpo, em função da série de ações em cadeia, a gente sente realmente o fluxo sanguíneo fica mais ativo e a gente sente o rosto aquecer. Né? Eu já trabalhei, por exemplo, eu sou formada em hotelaria, eu já trabalhei em recepção de hotel, que em algumas situações eu sentia literalmente o rosto de baixo para cima ficando quente, 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 quente. E algumas pessoas têm isso de uma maneira mais intensa ou mais comum. Né? Então, esse calorão que a gente sente é uma reação física da raiva, tá? Outras pessoas têm sensações incômodas no estômago, na barriga, sente a barriga meio que um turbilhão, né? Algumas pessoas desenvolvem, inclusive, com fundo emocional, gastrite. Então, a nossa raiva, ela se revela no corpo. Então, o primeiro passo é você perceber apenas, sem julgamento, sem apego, sem querer reprimir. Perceber. Estar atento a essas reações, essas sensações físicas quando você sente raiva, tá? E aí, o que é que você vai fazer quando você perceber isso? Primeiro, se dê um espaço para sentir e para perceber essas sensações. Segunda coisa, a meditação e o mindfulness ensina a gente o conceito de impermanência, ou seja, nenhum sentimento ele é permanente. Então, quando a gente pratica mindfulness, a gente começa a entender que tudo passa. Todo sentimento, positivo, entre aspas, ou negativo, ele é passageiro, ele é temporário. Então, a gente sabe que a raiva não é permanente.
Eu não vou ficar o dia inteiro ou a minha vida inteira sentindo uma raiva por conta de uma contrariedade banal, por exemplo, ou mesmo que seja alguma coisa mais importante. Então, a gente, quando toma consciência que isso vai passar, esse sentimento é passageiro, a gente começa a entrar num espaço de, ao invés de rejeitar, a gente entra num espaço que a gente chama de aceitação, tá? Então, observe seu corpo e observe como as sensações da raiva, ela vai mudando com o tempo. Que no início ela é mais intensa, no momento que você tem aquele gatilho da raiva, daquela contrariedade, por exemplo, e depois você sente que ela vai ou se intensificando se você permanece muito rígido, ou você sente que ela vai mudando, seja se intensificando, seja ela se neutralizando, tá? Então, outra coisa que a gente, um parêntese com relação a essa observação do corpo, gente, é o seguinte, é importante a gente observar que às vezes os nossos pensamentos recorrentes que a gente vai tendo no momento que a gente está sentindo a raiva, ele vai alimentando essas sensações físicas da raiva. Então, a gente precisa começar a perceber a relação dos nossos pensamentos e a relação do nosso corpo. Então, por exemplo, se você passou por uma sensação de um estopim que te causou raiva e você percebe, sente, mas você começa a repetir mentalmente, esse sentimento é passageiro, isso vai passar. E começa a usar as outras técnicas que a gente vai conversar mais para frente, a tendência é que isso vai diminuindo. Mas se você alimentar, se você pegar uma fornalha da raiva e começar a colocar mais lenha na fogueira da sua própria raiva, né? Então essa lenha que você vai colocando são os pensamentos. Ai, que ódio que ele fez isso novamente. Ai, eu não acredito que de novo aconteceu isso. Ai, eu não acredito. Então você começa às vezes, sem perceber no piloto automático, a alimentar uma série de pensamentos recorrentes com relação ao fato em si, ou por essa situação estar se repetindo, ou por ser uma situação que remete a outras questões mais profundas suas. E aí você vai alimentando essa fornalha. Então, estejam atentos a essa sensação, tá? Passo 2. Diminua o ritmo e direcione a sua atenção ao seu corpo, tá? O que seria esse diminuir o ritmo na prática, tá? Primeira questão é que a gente precisa perceber que a raiva, às vezes, ela traz um senso de urgência. Ou seja, a gente começa a pensar assim, nós temos que pensar numa solução para isso agora. Ou nós temos que buscar justiça para isso que aconteceu agora. Seja um problema mais complexo, que envolva outras pessoas. Então, a raiva, quando ela vem junto com esse senso de urgência, ela acaba levando a gente ao invés de buscar uma solução no espaço de mais calma, a gente querer buscar uma solução no espaço em que a gente está no calor da emoção. Então, sim, é preciso buscar a solução para um problema de uma injustiça, por exemplo, de uma situação que nos causa revolta, mas não é no calor da emoção que a gente deveria tomar uma decisão sobre como solucionar aquilo que está causando a raiva, tá? Então, não é a gente ficar anestesiado com relação aos problemas da nossa vida pessoal ou dos problemas do nosso trabalho ou dos problemas sociais. Não é a gente se anestesiar com a meditação e viver fora do planeta. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente precisa sim buscar uma solução, mas não no espaço do momento do calor da raiva, certo? Então, antes da gente buscar uma solução, para a gente ter clareza, o que é que a gente precisa fazer? Diminuir o ritmo desses pensamentos que vão alimentando a raiva e dessas sensações físicas que a gente está sentindo, tá? E como é que a gente diminui esse ritmo que está nesse burburinho, digamos, de emoções, tá? Dicas práticas, o que é que a gente pode fazer com relação a essas reações? Para a gente se acalmar e para a gente pensar, primeiro, eu tenho que cuidar de mim mesmo, eu tenho que lidar com essa emoção no meu plano físico, no meu plano mental, para buscar uma solução. Como é que a gente pode fazer isso? Quando você sentir que o que está pegando em você é a tensão física que eu falei, do pulso, riste, de você apertar a mandíbula, de você sentir aquele calorão no rosto. Então, quando esse é o seu desafio maior, a tensão física, você pode trazer atenção para essa parte que você está sentindo tenso e começar a respirar e mentalizar essa parte
e pensar, eu preciso relaxar, por exemplo, as minhas costas. Eu, por exemplo, tenho um ponto fisicamente na minha coluna que eu sinto que ele intensiona, ele parece que uma bolinha, sabe, na musculatura e fica tenso. Se você, por exemplo, sente, Viviane, que você fica com a mandíbula presa e você começa a falar de uma maneira assim diferente, então se o seu calo, se a sua tensão física, você percebe que é nessa mandíbula, então você vai começar a respirar e pensar, Viviane, relaxa essa mandíbula. Viviane, solta isso. Viviane, solta essa tensão. Se acalme. E aí você vai começando a respirar, mas mentalizando essa parte do seu corpo que você está percebendo que está com tensão física. E cada um de vocês, a Silvia, a Kátia, a Carol, a Vivi, tem que ir pensando qual é o seu ponto físico que pega quando você tem o estopim da raiva, tá? Se você sente, por exemplo, um calorão, que a gente estava falando, aquele calor da raiva, uma dica que eu trago para vocês é você pegar uma bolsinha, uma compressa, ou se você tiver na geladeira, e colocar na nuca. E essa ação vai ajudar a destravar essa sensação física de tensão. Se você, por outro lado, quando está no momento da raiva, tem um impulso de correr, você pode sair para uma caminhada, para literalmente colocar os pensamentos no lugar, gastar, como a gente diz, essa energia física contida, o que explodiu no momento da raiva, e vá se permitindo, ao longo dessa caminhada, pensando na seguinte frase: eu preciso de um tempo para digerir tudo isso que aconteceu. Amanhã eu vou buscar uma solução para isso. E você vai repetindo isso ao longo da sua caminhada. Ou até mesmo na sua corrida, se você estiver sentindo energia física muito grande em função da raiva, do estopim que aconteceu, você pode ir mentalizando essa frase: eu preciso de um tempo para digerir tudo o que aconteceu. Amanhã eu vou voltar a esse problema. E aí você vai conseguindo criar se dar um tempo, entende? Para você ir se acalmando e se distanciando um pouco desse problema. Se você tem um desejo de afastamento, licença, gente. Se você tem um desejo de afastamento toda vez que você tem uma raiva, ou seja, você tem vontade de não ver aquele problema, de você ter uma dificuldade de lidar muito grande com os seus sentimentos mais turbulentos, e você tem uma sensação de querer fugir ou se afastar dos problemas, quais seriam as dicas para você? Se permita sair do olho do furacão e busque ajuda. Busque ajuda como? Exemplos. Busque contato com a natureza, seja uma caminhada num parque que tenha mais árvores, né? Quem mora aqui, por exemplo, no Canadá, a gente tem os parques, que a gente chama de parques naturais, eles são verdadeiras florestas, né? Então esse contato com a floresta é um caminho. Se você mora perto de uma praia, vai caminhar na beira da praia. Se você mora no apartamento, não quer sair por conta do isolamento social, mas você tem um jardinzinho em casa, vai cuidar das suas plantas, vai aguar suas plantas. Busca a natureza, porque esse contato com a natureza, ele ajuda a gente a se dar um tempo para processar a raiva também, tá? Ligue para um amigo, seria outra forma de você buscar ajuda, tá? E uma outra dica seria meditar. Aprender a meditar e no momento da raiva você se recolher e respirar para você voltar ao seu centro e tomar o prumo de novo da sua emoção. Se você, no momento da raiva, tem outra reação, que é uma vontade de lutar, de brigar, de reagir de maneira mais violenta ou física, busque algo para canalizar essa energia. Além das dicas que eu já dei, você pode buscar correr, cozinhar ou fazer exercícios físicos. Até polichinelo serve, tá? Mas a questão é que você consegue, ao invés de canalizar aquela raiva para algo negativo, você canaliza aquela energia física intensa em algo positivo, certo? E aí, gente, estão gostando das dicas? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer nessa metade do tempo que nós estamos aqui na live? Se tiverem dúvidas ou comentários, ou quiserem perguntar alguma coisa específica, a qualquer momento vocês podem escrever aqui nos comentários, tá bom? Fiquem à vontade, ok? Vou em frente. Passo 3. Faça respirações longas. É o famoso respire. Como diz minha amiga Viviane Salazar, respira, não pira. Ótimo, Silvia. Obrigada pelo feedback.
Então, gente, a respiração é a base da meditação. Independentemente se você faz uma prática de meditação mais tradicional, se você está com o intuito de levar um caminho mais laico ou religioso, independente de qual modelo você queira praticar, a respiração é uma das âncoras que a gente mais utiliza na meditação. A gente pode ter outras âncoras, como a caminhada, como a atenção plena no corpo, fazendo body scan, que é você respirando e mentalizando todas as partes do seu corpo. Então, existem várias formas diferentes da gente trabalhar na meditação. Mas a respiração, ou seja, focar no movimento do inspirar e expirar, ele tem uma função, literalmente, de reorganizar o nosso sistema nervoso. Já várias pesquisas, não é coisa de modinha, não. Existe muita pesquisa científica feita provando a relação da respiração com a capacidade de resetar, de reconectar, de recalibrar o nosso sistema nervoso. E aí você pode me perguntar, tá, Didi, respirar, eu preciso ter uma técnica super especial? Não. Se você não tem zero prática, nenhuma prática sobre meditação, está só começando a se interessar sobre o tema, você pode começar por a coisa mais simples do mundo, que são 5 respirações longas. O objetivo do body scan, Silvia, é você relaxar o seu corpo para que você tenha Pode ter vários objetivos, na verdade. Você pode ter um objetivo de relaxamento, simplesmente, né? É muito feito normalmente no final da prática de meditação. Então, no modelo do professor John Kabat-Zinn, existem várias técnicas e a parte final ele encerra com a prática do body scan. Então, o body scan ele serve para que a gente reconecte os nossos pensamentos e a nossa respiração e o nosso corpo, e a gente entenda o nosso corpo apenas como um casulo, um envelope. Às vezes ele usa esse paralelo. Então, o body scan ajuda muito quando a gente, pessoas que têm uma tendência a acumular tensão no corpo. Eu, por exemplo, tenho. E tem muitas pessoas que acumulam não só a emoção da raiva, como outras emoções mais fortes no corpo. Então, a postura da pessoa começa a ficar arqueada, a pessoa começa a sentir mais dores nas costas. Sente tanto por tanto tempo que começa a se acostumar e achar que é normal esses pontos de tensão. Então, o body scan ajuda muito a gente a aumentar a consciência corporal, a sentir os pontos de tensão e, ao mesmo tempo, ensina a gente a relaxar conscientemente todas as partes do nosso corpo. Então, em geral, é uma meditação guiada, que alguém vai dizendo, fecha os olhos, normalmente é feito deitado, e vai parte por parte do corpo. Pode ser começando da cabeça e terminando nos pés, mas também pode começar nos pés como para cima, ou pode ser de um lado para o outro. Começa um braço, depois o outro, uma perna e a outra, de um lado para o outro. Pode ter todos esses caminhos. Mas é basicamente uma meditação guiada que vai parte a parte do corpo na meditação a pessoa vai conduzindo. Relaxe agora os músculos da sua face. Relaxe isso, relaxe aquilo. Vai falando cada partezinha. Quando você termina, algumas pessoas dormem. É muito frequente no body scan, no final ou na metade, a gente adormecer. Tanto porque está deitado, quanto por conta do relaxamento. É uma experiência bem interessante, eu gosto. Tá? Bom, então, quando eu falo da respiração longa, qual a técnica e a dica mais simples, gente? A respiração que a gente chama de respirar 5 ciclos. Então, a dica é, use algo que está disponível para você. As suas mãos. 5 dedos. 5 ciclos. Então, você pode, discretamente, você não precisa sair do quarto dos seus filhos porque eles estão gritando e brigando. Você não precisa sair do espaço, sentar na posição de lótus, colocar uma roupa especial, abrir um mat para fazer meditação, certo? Onde você estiver, no trabalho, numa reunião de departamento, Vivi, numa reunião na reitoria, num momento de estresse, numa reunião no Zoom, em qualquer situação, você estando sentado, em qualquer lugar, em pé, em qualquer posição, você pode fazer o Take 5, que são 5 ciclos de respiração. Então, você pode usar a mão como um suporte para você não se perder e para você ter uma concentração, tá? É muito simples. Você vai abrir a palma da sua mão, pode ser no seu colo, pode ser a mão uma em cima da outra, pode ser só você mentalizando se não quiser usar as mãos. Mas a ideia é
Cada vez que você fizer uma inspiração e uma expiração, ou seja, um ciclo completo de respiração, você fecha um dedo. Depois você vai. Isso é um ciclo. É um inspirar e um expirar. Fecha o segundo dedo. Vai o terceiro, o quarto e o quinto. Então, se você conseguir, no meio da tempestade da sua raiva, seja em qualquer situação que você esteja vivendo hoje, ou qualquer coisa que é um estopim frequente da sua raiva, você pode acessar a meditação respiração de 5 ciclos, tá, gente? Então, desmistifica essa história de que a meditação é só se você estiver sentada lá no monte, no Tibete, ou se você tiver uma sala especial para fazer meditação, ou se você comprar aquele mat de yoga que você viu na loja, tá? A meditação, a mindfulness é a atenção plena e ela é mais desafiadora e ao mesmo tempo mais útil na nossa vida quando a gente pratica em todos esses momentos, tá? Principalmente nesses momentos da raiva. Vamos para o quarto ponto? Quarto passo. Exercite a compaixão com você mesmo. Existe um outro tipo de meditação que é o que a gente chama de loving kindness, que em português seria meditação de compaixão, uma melhor tradução. Então, essa meditação de compaixão, ela é trabalhada principalmente pela professora Sarah Bra, que trabalha na recuperação de traumas, né? Então, aplicação bem específica da meditação. Mas todos nós podemos acessar essa técnica. Qual é? Diferentemente do body scan que eu já expliquei para vocês e da respiração do Take 5, o de compaixão, você usa normalmente a imagem figurativa do coração como centro das emoções, embora a gente saiba que é a mente, mas culturalmente a gente fala muito que o coração é a fonte das emoções, então, simbolicamente, a gente usa as mãos fechadas assim e colocando sobre o coração. E você vai repetindo algumas frases afirmativas. Por exemplo, você não merece ser tratada dessa forma, no momento da raiva, tá? Isso realmente não foi justo comigo. Ou ainda, nossa, isso foi muito para processar e para gerenciar. Eu sinto muito que essas coisas estejam sendo tão difíceis para mim nesse momento. Então você pode usar uma dessas frases que eu falei para vocês, ou ainda uma frase super simples. Tem uma autora de um livro Good Morning, I Love You, que ela é uma professora que estuda débitos da Universidade de Carolina, e doutora Shafiro, e depois que ela passou por um processo de separação conjugal, ela se viu numa situação super desafiadora, porque ela era pesquisadora, com mestrado, com doutorado nessa área, em prática de meditação de anos, mas ela desenvolveu uma raiva e uma mágoa muito grande desse processo de separação conjugal. E ela procurou ajuda na época com a professora de meditação dela, e ela começou a prática de compaixão. E a única frase que ela usava, gente, que vocês podem também utilizar, que é o título do livro dela, é "Bom dia, eu te amo". Ela dizia assim mesma, colocava a mão no coração, porque ela estava com tanta raiva, com tanta mágoa, que ela não conseguia voltar à prática de meditação dela. Sempre que ela começava a sentar e a respirar, só vinha um pensamento de raiva, de angústia, e revivendo as situações do passado, culpa, vergonha, tudo isso. E ela não conseguia retomar a prática. Então, essa simples frase foi como ela retomou a prática dela. Bom dia, eu te amo. Bom dia, eu te amo. Qual é a frase, mãe? Bom dia, eu te amo. Bom dia, eu te amo. De Malia, a minha participação especial. Então, esse é o quarto passo, é desenvolver essa prática de autocompaixão, tá? Passo 5, perceba se há algum outro sentimento por trás da raiva. Às vezes a raiva é só uma das expressões do nosso sentimento. Mas depois que você conseguir fazer do passo 1 ao passo 4, se você não conseguir ver todos os passos, não se preocupe que eu vou deixar a live gravada para vocês verem depois. Mas depois que você praticar do passo 1 ao passo 4, você vai conseguir se sentir mais calma e vai conseguir chegar no passo 5, que é começar a mergulhar um pouco mais para poder perceber, será que a raiva está vindo como uma proteção para outras emoções mais desafiadoras? Por exemplo,
quando a gente não sabe lidar, quando a gente está frustrado, desapontado, decepcionado, quando a gente foi nutrido muito com muita comparação na nossa infância, a gente tem alguma questão de autoestima, né, de baixa autoestima. Então a gente precisa resolver essas outras questões mais profundas, entender que a raiva, às vezes, ela pode ser uma reação para nos proteger de uma tristeza mais profunda, ou de uma mágoa, ou de um trauma do passado, tá? Então é importante a gente buscar refletir sobre essas emoções, tá? E mergulhar nessas emoções realmente mais complexas. Muitas vezes isso a gente não consegue fazer sozinho, então se a gente precisa de uma ajuda profissional de um terapeuta, que a gente busca essa ajuda profissional, mas é importante. Passo 6, que é o último passo. Dê a si mesmo tempo para responder mais do que reagir a uma situação. Como assim? Reagir e responder a uma situação é diferente. E quando a gente mergulha no campo do mindfulness, essa é uma distinção bem clara que é feita. Então, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Quando a gente tem uma reação ela acontece em segundos, ela é baseada na emoção, é baseada nas emoções, nas informações que a gente tem do passado, tá? Já a resposta, ela é diferente. Ela leva um pouco mais de tempo para se processar. Ela inclui avaliar o presente, o que aconteceu agora, e é sustentada pela consciência e pela clareza. Outro exemplo, outra questão também, né? A reação, por ela ser rápida e baseada na emoção e sem muita reflexão sobre o que aconteceu, ela costuma machucar os outros e ela costuma causar arrependimento. Muito, muito importante a diferença de reagir e responder, Viviane. Exatamente. Então, a gente não precisa achar que a gente vai ficar neutro porque a gente faz meditação e não vai viver zen no sentido de não falar mais nada do que eu penso ou não sentir raiva. Mas a gente precisa aprender a distinguir e a perceber a reação e a resposta, tá? Se você já começa a perceber, Vivi, você já está você já está avançando, porque você já está na fase de conseguir tomar consciência do que você está vivendo, né? Porque quando a gente sai do que a gente chama de piloto automático e começa a exercitar a tomada de consciência, começa a perceber que eu estou com raiva, começa a perceber que eu estou reagindo e não respondendo, então esse já é o primeiro passo para a mudança, tá? A resposta, portanto, ao contrário da reação, elas são pensadas, elas são elaboradas, elas são ponderadas, levam em consideração todo mundo que está envolvido naquela situação e pesa também as consequências futuras daquela reação, certo? Então, essas são as diferenças e as consequências da reação e da resposta. E aí você precisa, né, finalizando com mais algumas dicas para vocês, escolher, quando você chega nesse passo 6, como você vai responder à raiva. Repito, não é não sentir raiva, não é não aceitar que eu sinto raiva, mas é eu escolher como eu quero reagir àquela raiva, tá? Então você pode buscar soluções por você mesmo, como praticando meditação, com essas dicas que a gente conversou hoje, tá? Enfrentando uma conversa difícil que às vezes a gente não quer enfrentar e que vai alimentando a mágoa e a raiva, criando alguns limites, terminando um relacionamento. Às vezes tem relacionamentos tanto amorosos quanto de amizade que são insustentáveis, porque eles só produzem sentimentos perturbadores. Então, às vezes, a gente tem que encarar que a gente precisa se afastar de uma pessoa e encerrar aquele ciclo de amizade, né? Perdoando, dando-se um tempo para processar as informações, né? O tempo por si só não cura, ao contrário do que diz o ditado popular. Mas o tempo nos dá distanciamento do burburinho da emoção e da raiva para a gente refletir e pensar como reagir, tá? E procurando por um suporte adicional. Que suporte emocional? Amigo de confiança, um parente, um terapeuta, um profissional de saúde. Então, são esses caminhos que a gente pode adotar para a gente aprender a lidar mais com a raiva.